Olá, gente. Então, vamos agora, né? Eu vou comentar sobre uma palestra que eu assisti sábado passado, próximo passado, cuja palestra fala sobre o cangaceirismo lampiônico, né? E a palestra foi proferida por um especialista em armas, o tenente do Exército, Dennis Richard, né? Então, foi uma coisa maravilhosa. O GCAP está de parabéns. Tivemos à frente também o Esterlando Ferreira, né? Que é um dos fundadores. Muito embora eu haja sentido a falta de vários componentes do grupo, provavelmente porque não estavam disponíveis, né? Mas eu parabenizo a todos. Encontrei alguns, porque eu fiz parte do GCAP, dos primeiros encontros do GCAP, né? Mas depois, então, eu também me afastei, motivos pessoais, né? Eu diria, pessoais, certo? Então, eu vou agora voltar a tecer alguns comentários sobre o encontro, parabenizando especialmente ao Tenente Dennis e dizer o seguinte: quando ele mostrou as armas que eram utilizadas e usadas por cangaceiros e soldados das volantes, ele mostrou vários tipos de armas, né? Na maioria eram armas de fogo, né? Como que os cangaceiros conseguiam? Ele falou também alguma coisa sobre isso, porque, gente, é muito importante saber que o cangaço lampiônico, ele entrou para a história, mas o cangaço não é cultura. Se o cangaço fosse cultura, como algumas pessoas já falaram, o cangaço teria continuado após, né, ter sido combatido pelas volantes e também a mando do presidente da República, Getúlio Vargas, porque muita gente fala sobre o cangaço, mas tem que ver essas coisas. O cangaço não é cultura, o cangaço é história, não é cultura, certo? Então, qual é a herança do cangaço, né? Qual foi a herança deixada pelo cangaço? Alguns apontaram a indumentária do Virgulino, do cangaceiro, do rei do cangaço, né? Outros, a alimentação, outros, porque eles eram muito velozes nos gatilhos. Aí sim, vamos então à palestra, que eu vou recordando assim, né? Por exemplo, já ao final, o tenente Dennis, ele disse o seguinte: cangaceiros, né? Eles adquiriam as armas. A gente sabe que era tudo de forma ilícita, porque o próprio cangaço já foi uma coisa ilícita, não foi movimento, muito embora, essas aí são palavras minhas, né? Muito embora o cangaço, ele fazia assim, ele volitava, ele mudava. Por quê? Porque o Virgulino, sabendo o Lampião, né, ele arregimentava jovens para o crime, o mundo do crime. Então, muitos entraram porque já eram criminosos, outros entraram iludidos, outros entravam e não podiam mais sair. Por quê? Porque era uma regra, não pode sair, porque se sair, provavelmente poderá dizer aonde estão os cangaceiros, para onde foram. E outro detalhe, o cangaço, o Virgulino, não formava grupos, isso é importante.
que tem sido muito comentado. Ah, o Virgulino dividia em grupos. Não era assim, né? O cangaço foi contada a história de lá de Sergipe, do fim do cangaço para cá, porque até 1938 o cangaço era combatido, né? Depois que houve o massacre, né? As ações ali que foram, digamos assim, o tenente Bezerra, né? Ele viu como poderia chegar até Virgulino. Por quê? Porque ele fez, digamos, um cerco, ele programou sim para chegar até ali, porque ninguém sabia onde Virgulino andava, não. Além de tudo, gente, os cangaceiros, eles andavam com as roupas, eles eram caracterizados como se fosse, por exemplo, só um exemplo, vejam bem, os policiais, eles têm as fardas, né? Então os cangaceiros também tinham. Isso daí já foi uma coisa que o Virgulino fazia, que era exatamente porque ele tinha aquele gosto de se enfeitar, de se arrumar, né? Ele era narcisista, né? E ele gostava de se enfeitar, usar aquele estilo de roupa que, quando as mulheres entraram para o cangaço, favoreceu muito o Virgulino, porque ele tinha um lado feminil dele, certo? E então ele passa a usar roupas bordadas, a jabiraca, por exemplo, aquilo dali, os soldados da coluna Prestes já usavam. Agora, o Virgulino colocou anel, colocou aliança, ele usava muito essas coisas, porque ele era narcisista, né? E então, ele gostava de se enfeitar, ele gostava, digamos assim, ele gostava de aparecer, né? E era um psicopata em alto grau, né? Inclusive, era piromaníaco, né? Ele gostava, além de matar, de massacrar, né? Quando eu falo em psicopata, gente, é tudo de em alto grau, é o tipo serial killer, né? Que o Virgulino era. E ele procurava também as pessoas que se identificavam com ele. Por quê? Porque ele, digamos, tinha os grupos, como tinha do Corisco, do Zé Sereno, eram vários grupos, mas ele não comandava os grupos. Ele não comandava os grupos. Mas quando ele queria fazer alguma coisa, ele tinha os coiteiros, que os coiteiros, eles faziam muitas vezes porque recebiam benefícios, né? Em plena Caatinga, né? O Virgulino não frequentou capital, né? Ele passou em Sergipe, né? Mas ele não era de viver em cidade, ele não tinha nem casa para morar, né? Tudo o que ele tinha, ele roubava, e levava o que podia, ele emprestava dinheiro, porque dinheiro roubado, né? Lógico, né? Então, o que é que eu quero dizer com isso? Que essa palestra foi super importante, porque, inclusive, ao final, teve uma pessoa que eu não sei exatamente o nome, questionou porque os cangaceiros, eles adaptavam armas. Não, gente, as armas eram quase as armas importadas, né? Eu não sei o nome assim de todas as armas, não, mas as armas que os cangaceiros usavam e as volantes, geralmente os cangaceiros, quando eles passavam no lugar, que eles, digamos assim, como era um número grande, eles pegavam de surpresa as pessoas nos lugares. Então, quando terminava aquela refrega ali, aquela coisa, eles também se apossavam das armas, né? E levavam, né? E usavam. Agora, eles eram especialistas em armas? Não. Eles fizeram alguma arma? Não. As armas que eles usavam eram as armas, né, naturalmente, também adquiridas, conforme eu digo assim, às vezes até das próprias volantes. Outras armas também, tinha quem cedesse arma para os cangaceiros, especialmente para o Virgulino. Por quê? Porque coronéis, quando eu falo tipo coronel, não era o coronel das polícias. Separemos a coisa. Eram pessoas que se intitulavam coronel fulano, né?
Os coronéis, realmente, de patente das polícias, é uma coisa, né? Diferente de alguns coronéis, porque tinha fazendas, tinha essas coisas, né? Tinha bens. Não esquecendo um detalhe, o Virgulino não entrou para o cangaço para, digamos assim, para vingar a morte dos pais. O Virgulino já, bem antes, ele já era astucioso desde criança, certo? Porque ele já era briguento, arengueiro, era, conforme eu digo, um psicopata, tipo serial killer. Quanto mais tempo passa, mais vai se aperfeiçoando. Não são loucos, são pessoas que apenas não têm o sistema límbico não funciona. Tanto faz, para eles tanto faz. Inclusive eu estou até acompanhando uma pessoa, eu esqueço agora o nome completo dela, Ilana Casoy, que é sobrinha de Boris Casoy, né? E ela eu acompanho, assim, ela faz trabalhos assim, de estudos sobre a criminologia. A doutora Ana Beatriz Barbosa também eu acompanho, e outros, né? Que a gente tem que entender a parte do ocorrido, dos fatos do cangaço, entender que muitos eram psicopatas, nem todos, mas tínhamos, por exemplo, como Moreno, que adorava fazer, era pá, 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 era bala, era caindo aqui, caindo ali, e ele ria, né? Eles se deliciavam com isso, né? O Virgulino já era mais calado, né? Mas havia também esses assim, e outros que, não tendo o nível do Virgulino, sendo mais leve, né? Saíram e viveram muito tempo, tiveram até chegaram até quase 100 anos de vida, tudo escondido, quase não falavam sobre que foram cangaceiros, as famílias não sabiam, né? Porque eles temiam serem presos, né? Por conta dos crimes. O Virgulino, ninguém tem ideia de quantas pessoas o Virgulino matou. Ninguém vai saber. Porque ele arrodeava assim, uma casa, um lugar, e tocava fogo. Inclusive, eu estou falando isso, ele dizia o seguinte, só não tocava fogo, só não tocou fogo em Nazaré do Pico, lá no município de Floresta, que eu convido vocês que gostarem ou que quiserem estudar, né? Porque a gente tem que estudar como uma matéria criminal, né? Como uma matéria também para os psicólogos, para os psicanalistas, para os sociólogos, tudo isso engloba, tudo isso, né? Para quem estuda, para quem faz filmes, né? Essa coisa toda, tomando por base, né? O crime. E isso ocorreu nos sertões, temos vários, né? Então, gente, é muito importante que a gente diga que cangaceiro, eles eram hábeis, eles viviam escondidos. Quando eles chegavam, era de surpresa, ele pegava as pessoas. Como é que os soldados das volantes, né, aquela época, eles conseguiriam pegar aqueles grupos? Era difícil, hoje ainda é difícil. Hoje, né? Comparemos com os Hamas, comparemos com esses grupos aí que atacam aí aqui nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, e praticamente o Brasil está assim, né? Agora, só que se denomina diferente, eles são milícias, né? Mas é semelhante a isso. Outra coisa, o cangaço não foi não foi fundado por Virgulino. Antes do Virgulino já teve um Antônio Silvino, por sinal, Geraldo Ferraz estava lá nessa palestra. Quem prendeu o Antônio Silvino, ele foi preso e ficou aqui no presídio, aqui em Recife, certo? Foi o tio de Geraldo Ferraz Torres, né? Então,
Gente, é muita história. E se vocês forem lá em Nazaré do Pico, vocês vão ver exatamente os lugares que o Virgulino passava, onde tinha as feiras, né? E o Virgulino chegava com o cavalo, montado no cavalo, que ele não era vaqueiro, ele foi almocreve. Isso favoreceu bastante o Virgulino, porque ele viajava com o pai, ia para Alagoas pegar mercadoria para vender, né? Eles foram comerciantes. Ainda existe lá os escombros da casa que os pais do Virgulino moraram lá, saíram de lá. Por quê? Porque os filhos perturbavam muito e os nazarenos expulsaram o Virgulino, o Lampião, o rei do cangaço, de lá, certo? Então, gente, gostaria de dizer para vocês que a palestra foi excelente, e convidar vocês mais uma vez aí em Nazaré do Pico, que praticamente foi onde tudo começou, foi entre Vila Bela, né? Onde o Virgulino nasceu ali, perto ali nas pedreiras por ali, né? E depois eles foram já por conta dos filhos, né, do José Ferreira, eles saíram de lá, porque era muita briga, muita confusão, desde cedo, desde o começo da vida de Virgulino, que ele era assim. Então isso, alguém pode chamar isso de cultura, né? Hoje, por sinal, assisti a um vídeo vou falar o nome, né? Do Aderbal, ele dizendo que cangaço não é cultura. Realmente, nunca é. Quando eu dizia, ele dizia que eu nada sabia, né, sobre o cangaço. Lógico que eu sei, porque o Virgulino tirou a vida do meu tio, né? E ele... então, sobre o cangaço, é isso, gente, não é cultura, é história. História que não vai ser apagada, mas foi uma história muito triste, né? Até para a própria família do Virgulino, o Lampião, né? Porque tem um psicopata, tipo serial killer, né? Não é fácil, né? Para os pais, a mãe teve um ataque fulminante, né? Morreu, assim, e o pai foi morto, o pai do Virgulino foi morto em Alagoas. Por quê? Já por conta dos desmandos dos filhos, né? O Virgulino, os outros eram psicopatas, eles acompanharam o irmão, né? Teve um que não acompanhou. Mas, então, a história do cangaço, ela tem que ser revista. Eu sempre disse, tem que ser revista, porque ela começou a ser contada como trazendo o Virgulino para a história como herói, como Robin Hood. Não é, gente. Porque ele roubava para dar para os pobres. Isso é história, isso é conversa. História não, isso é conversa de quem não entende de história, de quem não sabe analisar um fato histórico. Isso foi um fato, foi. Fato histórico, sim, entrou para a história, mas também não nos representa como sertanejos, né? Então, esse aí é o meu recado. Agradecer, né, pela palestra muito boa, que foi proferida pelo Tenente do Exército Denis Richard, né? E aos componentes do grupo do GECAP, né? E dizer que precisa muitas outras palestras dessas. E precisa ensinar realmente o que foi o cangaço, mas ensinar dentro do que é um fato histórico, o que foi que ocorreu e quem era o Virgulino. Quem foi o Virgulino? O Virgulino não é referência para ninguém. Deixou alguma coisa na cultura, a maneira dele se vestir, porque ele era, como eu digo, ele era exótico, ele era narcisista, tem um monte de coisa que a gente pode dizer, né? Porque ele era realmente, mas ele era esquivo também, porque ele sabia fazer o joguete dele, porque quando ele queria fazer alguma coisa, ele planejava alguma coisa e ele queria realizar os desejos mórbidos dele, então ele chamava os outros, né? Qualquer pessoa que estivesse disposta
a matar, a atirar, mas eles não eram especialistas em armas. Eles sabiam atirar, porque qualquer pessoa com uma arma, qualquer pessoa, até uma criança, se pegar numa arma digamos assim, pegar numa arma assim, pode ser fatal para qualquer pessoa, né? Porque muitas vezes ocorre até acidentes graves que levam outras pessoas à morte. Por quê? Porque uma arma tem que ser bem guardada, bem cuidada, certo? Para não chegar nas mãos de certas pessoas, principalmente de gente que tem vontade de matar e que a sede de matar é muito forte, são pessoas perigosas e muitos estão aí pagando por crimes exatamente por isso. Não esquecendo que nem todos os psicopatas, eles agem só, como era o bandido da luz vermelha, né? Como era, por exemplo, Susana von Richthofen, né? Ela arranjou 2 caras para matar os pais dela, né? Isso daí é uma psicopata, né? E tem muitos casos aí que é só estudar, analisar para ver. E o Virgulino, ele foi uma pessoa que ele trouxe muito mal para a sociedade. Por isso que eu digo e afirmo, não é cultura. É história, mas não é cultura. Por hoje eu fico aqui, né? Se vocês quiserem dar o like para acompanhar os vídeos que eu faço, vez por outra eu estou fazendo um vídeo, certo? E se quiserem, pode, digamos, compartilhar também tudo, né? E isso é a matéria que eu tinha para falar hoje sobre o GCAP, né? Sobre os pesquisadores do GCAP, né? Que é um grupo seleto de gente estudiosa do cangaço, mas alguns têm que rever o que está nos seus livros para poder entregá-los às pessoas que querem estudar realmente o cangaceirismo lampiônico na área do direito, da criminologia, da sociologia, da geografia e por aí vai. É muito extenso, é um leque. Fiquemos por aqui.